Olá, alunos! Vamos agora exercitar. Nós vamos fazer questões da banca Cetro. Quero dar algumas dicas a vocês que vão fazer prova do Cetro. A banca Cetro, ela cobra muitas questões aí relacionadas ao Microsoft Excel. Então, foque muito no Microsoft Excel, nas fórmulas, né, naquelas referências absolutas, relativas. Foque bastante no Excel que você vai se sair bem na prova. Outra coisa que eu avistei muito bem nas questões do Cetro é que ele está cobrando muitas questões do Internet Explorer. Então dê uma olhada nas questões do Internet Explorer, naqueles protocolos de internet também, porque esse é o foco da banca, tá bom? As questões do Word também, ele costuma cobrar bastante, tá bom? Você dá uma olhada nas matérias do Word, se você não tiver a matéria do Word aí é porque vai ser postada ainda, tá bom? Mas também dê uma olhada bem no Word, que também é um dos focos aí da prova do Cetro. Então vamos começar? Vamos ver as primeiras questões aqui do Cetro e o que ele diz nessas questões. Vamos lá. A primeira questão é exatamente relacionada ao Microsoft Excel. Ele fala assim: Geraldo criou uma planilha no Excel 2007 com os seguintes dados, e os dados estão aqui. Continua olhando no seu PDF aí, viu, gente? Vai acompanhando no PDF. Então tem uma tabela do Excel e aí ele fala: agora ele precisa criar uma fórmula na célula A6 que faça a seguinte operação: calcule a soma dos valores digitados na célula acima, de A1 até A5, e desconte nessa soma o valor maior dentre aqueles que foram utilizados na soma. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deveria ser utilizada, lembrando que no futuro, Geraldo pode alterar os valores contidos nas células e a fórmula deve continuar funcionando. Então vamos lá. O que ele quer aqui é que a gente monte ou escolha a opção que descreve exatamente aquilo que ele coloca no informativo. Então veja lá, ele fala assim, ó. Agora ele precisa criar uma fórmula na célula A6. Então aqui na célula A6 vai ter essa fórmula que ele quer criar. E aí ele fala: calculando a soma dos valores digitados na célula A1 até A5. Então, ó, a soma igual soma, abre parênteses, de A1 até A5, ó, A1, 2 pontos A5, nós aprendemos que o 2 pontos significa o intervalo, o até, não é isso? E desconte dessa soma o valor entre aqueles que, o maior valor entre aqueles que forem utilizados na soma. Então, por exemplo, a soma vai dar esse, e aí a gente vai descontar, então seria menos, e aí a gente vai descontar o quê? O maior de todos esses valores. E aí como é que a gente encontra o maior valor? Nós aprendemos que a função que encontra o maior valor é a função máximo. Então, ó, máximo de todos os valores que vão ser usados na soma. A1 até A5. O máximo de A1, 2 pontos A5. Então aqui ele vai somar todos os valores de A1 até A5 e subtrair o maior valor dentre todos aqueles que estão ali na nossa planilha. Vamos dar uma olhada se existe uma opção que corresponde a isso. Olha aí no seu PDF se existe alguma opção, porque eu fiz aqui sem olhar as opções, viu, gente? Vamos lá. A letra A soma de A1 até A5 menos o máximo de A1 até A5. É exatamente a letra A nossa resposta. Então você vai fazer aí, marcar a letra A, que é a nossa resposta. Ele queria pegar a soma de todos os valores de A1 até A5 e subtrair pelo maior valor de todos esses. Pelo maior, menos o máximo de A1 até A5, que vai encontrar o maior de todos esses. Então essa é a resposta, marque aí no seu PDF, letra A. Agora, analisando as respostas, você vai ver que tem outras respostas que você poderia pensar que poderia ser a alternativa, né? A letra B, a soma de A1, 2 pontos A5. Está faltando fechar os parênteses. Todas as funções devem ter parênteses abrindo e fechando. A outra fala do máximo menos a soma, aí seria o contrário. A letra D fala a soma de A1 até A5 menos o máximo de A1 mais o máximo de A2 mais o máximo de A3 mais o máximo de A4 mais o máximo de... Iria somar todos os valores aí, não seria a resposta correta. Então, simplesmente a letra A é a nossa resposta, tá bom? Então, fizemos aí a primeira questão aí do Cetro e vocês observaram
que o Cetro cobra muito aquelas funções que nós aprendemos. Marque aí no seu gabarito, letra A. Questão de número 2. Questão de número 2 também relacionado, deixa eu ver se é o Excel. Não, esse aqui é relacionado a páginas da web. Vamos lá. Maurício está navegando pela internet e encontra um site muito interessante. Estúdio Aulas. Nesse site, ele encontra links com diversas outras páginas que também são do seu interesse. Assinale a alternativa que apresenta como Maurício poderia acessar alguns desses links, sem deixar de lado esse primeiro site encontrado, levando em consideração que o navegador Internet Explorer 9 está sendo utilizado. Então, o Maurício está em uma página, né, de uma página de interesse dele, e aí nesse site encontra vários links de diversas outras páginas. Maurício pode acessar algum desses links sem deixar de lado esse primeiro que foi encontrado. Então ele quer deixar a página que ele visitou aberta e aí ele vai visitar outra página. É isso que eu entendi com a leitura da questão. Então vamos lá. Escolhendo a opção múltiplas páginas do menu opções do navegador. Letra B. Clicando com o botão direito do mouse sobre a página aberta e escolhendo a opção exibir lado a lado do menu surgir. Do menu que surgir. Abrindo essas páginas com as novas guias do navegador, e não é possível fazer isto, pois somente é possível acessar uma página de cada vez, já que para abrir outra página é preciso fechar a página anteriormente cessada. A letra D você já descarta, porque nós aprendemos que o Internet Explorer trabalha com várias guias. Cada página pode trabalhar numa guia diferente, como a gente aprendeu. Isso surgiu a partir da versão 7, né? Porque na versão 6 não, tinha que realmente abrir uma outra janela para vir uma outra página. Mas a partir da versão 7 você pode trabalhar com guias e cada guia com uma página diferente. As outras opções nós vamos ver aqui na prática mesmo. Vamos abrir aqui o Internet Explorer para me mostrar para vocês. Pode ser que eu não passei isso na parte teórica, porque essa parte teórica, às vezes a gente deixa uma coisa ou outra despercebida, mas aí se eu não passei, eu vou passar agora. Os exercícios são feitos para isso mesmo, para até mesmo comentar algumas coisas que a gente não comentou. Então, ó, ele fala que eu vou no menu Opções do navegador. Olha lá, escolhendo a opção múltiplas páginas no menu opções do navegador. Se você entrar aqui no menu opções, na verdade você não tem menu opções. Você tem menu ferramentas, você tem menu favoritos, você tem menu exibir, você não tem menu opções. Então a questão já está o quê, gente? Falsa. A letra A você já vai descartar. Não tem menu opções. Você tem menu arquivo, tem menu editar, menu exibir. A letra B, clicando com o botão direito do mouse sobre a página aberta e escolhendo a opção exibir lado a lado do menu que surgir. Então, se você clicar aqui com o botão direito, ó, se clicar com o botão direito em cima da página visitada, eu estou aqui na página do Estúdio Aulas, ó, botão direito, você vai ver aqui que não tem essa opção que ele está falando, ó. Não tem essa opção exibir lado a lado. Então, a questão já está errada. Não tem essa opção. Tem exibir código-fonte, que você vê o código-fonte da página. Tem exibir codificação da página. Tem outras opções. Mas essa opção que ele descreveu não tem. Letra C. Abrindo essas páginas como novas guias do navegador. Essa é a resposta verdadeira. Ou seja, se eu quero abrir uma página, sem ter que fechar essa que eu estou trabalhando, eu posso abrir uma nova guia e usar essa página na nova guia. Vale destacar que você consegue fazer isso de várias maneiras, né? Você consegue fazer isso lá no botãozinho da criação de guias, né? Você pode criar uma guia naquele botão do Internet Explorer de criação de guias. Você pode criar uma guia usando também a tecla Ctrl+T. Essa tecla pode ser importante para a sua prova, já que o Cetro gosta de algumas teclas de atalho. Ctrl+T cria uma nova guia, tá bom? Ou também nós podemos testar uma opção aqui. Me veio aqui à mente, pode ser que funcione. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu consigo visualizar se funciona ou não. Ó, clicando com o botão direito em cima do link, tá vendo aqui, ó? Dá um zoom aqui, ó. Clicando com o botão direito em cima do link, eu tenho a opção aqui, ó, abrir em uma nova guia. Tá vendo? Então, se ele acha interessante, ele tem um link para entrar em uma outra página,
ele pode clicar com o botão direito em cima do link e mandar abrir esse link em uma nova guia. E aí sim ele vai poder trabalhar no site dessa nova guia sem ter que fechar aquela anterior. Então a nossa resposta aí da questão é a letra C. Ao clicar com o botão direito em cima do link, tem a opção abrir uma nova guia. E abrindo uma nova guia, automaticamente você consegue acessar esse item. A letra B, ele fala clicando com o botão direito sobre a página aberta. Não é sobre a página, é sobre o link da página e aí você pede para abrir uma nova guia. Então a resposta é a letra C, tá bom? Então, voltando às nossas questões, gente, continua acompanhando aí no seu PDF para não dar problema. Continua acompanhando no seu PDF. Vamos lá. Questão de número 3. Deixa eu sair da página aqui do Estúdio Aula. Vamos lá. Questão de número 3. A questão de número 3 fala assim: em relação aos navegadores de internet, analise as assertivas abaixo. A maioria dos navegadores atuais permite bloquear pop-ups, que são janelas extras que aparecem sobre a janela do navegador. Ou seja, ele está falando que a maioria dos navegadores permite bloquear pop-up. Verdadeiro. Nós aprendemos que o Internet Explorer permite bloquear pop-ups, que são janelas extras que aparecem sobre a janela do navegador. Verdadeiro. Pop-ups são páginas de tamanho reduzido que aparecem sobre um site visitado e as pessoas bloqueiam porque acham chato o pop-up. Vale destacar e lembrar que a gente viu na teoria que lá no menu Ferramentas, Opções da Internet, na guia Privacidade, você faz o bloqueio de pop-ups. E lá você pode determinar quais páginas pode usar pop-up, quais não pode usar pop-up. Lembraram disso? Então, essa resposta de item 1 está verdadeira. Próximo item. Cookies são pequenos arquivos criados nos computadores quando estes acessam determinados sítios na web. Verdadeiro. A gente visita uma página, a página armazena um cookie na nossa máquina, que é um arquivo TXT, que guarda informações sobre sua visita. Logo após, quando você visita o site, ele sabe que você é um visitante conhecido porque ele resgata a informação daquele arquivo de texto do seu computador, ou seja, do cookie. Então até aí tá certo. Esses arquivos armazenam dados sobre os hábitos dos usuários do site e podem ser lidos pelos sites em acessos posteriores do navegador. Verdadeiro. Cookies são arquivos de texto que alguns sites armazenam no computador do usuário e depois resgatam essa informação para saber que ele já é um visitante conhecido. Ou seja, os cookies levam a informação do usuário para o site saber que você já passou por lá e que você é uma pessoa conhecida por ele e ele começa a te tratar exatamente como tal, tá bom? Então, o item 2 está verdadeiro. Item 3. Os navegadores permitem que o usuário confira se o link que aparece na página da web vai direcioná-lo realmente para o endereço indicado. Para isso, eles apresentam o endereço do link quando passado o mouse sobre ele. Ou seja, ele está falando assim: quando você tem aqui no Internet Explorer um link numa página qualquer, e aí ele fala que a maioria dos navegadores mostram quando você passa o mouse por cima o endereço para onde essa página vai ser visitada. Então, ó, levei o mouse aqui em cima de biossegurança na página do Estúdio Aulas. Automaticamente, aqui embaixo, na barra de status, eu estou tendo uma visualização prévia de qual é a página que vai abrir quando eu clicar nesse link. Então, quando eu clicar nesse link, ele vai abrir essa página que está aqui na barra de status. Tudo bem? Então, se você clicar nesse link, automaticamente você vai para essa página que está escrita aqui na barra de status. Então, a questão está verdadeira. A questão fala assim: os navegadores permitem que o usuário confira se o link que aparece na página do web vai direcioná-lo realmente para o endereço indicado. Para isso, eles apresentam o endereço do link quando o mouse é passado por ele. Questão verdadeira. Então, a nossa resposta aí, gente, marque aí no seu PDF. Marque no seu PDF aí, a resposta é a letra D. A letra D porque a 1, a 2 e a 3 estão verdadeiras. Tudo bem? Questão de número 4. É uma questão do Microsoft Word. Essa questão do Microsoft Word, pelo fato de vocês não terem visto essa matéria ainda, eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver ela
tá bom? Vou resolver a questão de número 4. Vocês não viram ainda a teoria relacionada ao Word, porque nós vamos gravar essa teoria e colocar exatamente na semana que vem, na segunda ou na terça-feira, vai estar disponível isso aí para vocês. Então, o que acontece? Nós vamos pegar essas questões, essa questão do Word, nós vamos resolver, mas se você tiver dúvida, depois volta no curso teórico lá do Word para observar a questão. Mas é uma questão bem simples. É uma questão que fala do botão mostrar e ocultar caracteres não imprimíveis. Vou fazer um comentário rápido e aí depois vocês focam mais na teoria, tá bom? Então a questão fala assim: no Microsoft Word está indicando que existe excesso de espaços entre duas palavras, por meio de uma linha ondulada verde sobre o espaço. Contudo, o usuário que deseja colocar exatamente 2 espaços entre elas, dessa forma é possível saber a quantidade exata de espaço que existe entre essas duas palavras. Então ele fala que o usuário viu que estava faltando espaço ou passando espaço e ele quer colocar só 2 espaços entre as palavras. E aí ele está querendo saber como que o usuário pode ver a descrição desses espaços, quantos espaços tem em cada palavra. Existe uma ferramenta no Microsoft Word que é chamada de mostrar tudo. Mostrar tudo quer dizer mostrar todos os caracteres, inclusive os ocultos, inclusive aqueles que são espaços que não aparecem na hora da impressão. São caracteres não imprimíveis ou caracteres ocultos. Como mostrar esses caracteres ocultos? Exatamente por esse botão aqui do Word. Esse botão do Word, ele serve para mostrar caracteres não imprimíveis. A resposta está entre a A e a B. Ou seja, esse botão aqui, ele mostra todos os caracteres não imprimíveis do documento. Quais são os caracteres não imprimíveis? Espaço, a tecla Enter, né? Quando você dá a tecla Enter, a tecla de tabulação, que é quando você aperta a tecla Tab, isso tudo são caracteres não imprimíveis. Como, por exemplo, quando você vai dar espaço entre uma palavra e outra e você manda mostrar os caracteres não imprimíveis, esses espaços são marcados com bolinhas. Então, os pontinhos representam os espaços. Já a seta representa a tabulação. Quer dizer que tem um espaço de tabulação no documento. E quando tiver o símbolo do pi, o pi representa que você apertou a tecla Enter. Ou seja, é a representação de um novo parágrafo. Porque quando a gente aperta o Enter, logo o Word entende que é um novo parágrafo. Então, esses são os caracteres não imprimíveis mais importantes encontrados no Word. Quando tiver pontinho no documento, quer dizer que está representando os espaços. Esses caracteres não imprimíveis só aparecem se o botão Mostrar Tudo estiver ativado. Quando você desativa, o botão Mostrar Tudo apaga esses caracteres não imprimíveis. Então, vamos olhar agora a resposta da questão. Ele quer saber como ele visualiza os espaços entre as letras, como é que ele sabe quantos espaços estão dando entre as letras. A resposta, vamos lá, entre a A e a B. Clicando no botão Mostrar Tudo e contando os asteriscos que representam os espaços entre as palavras. Não é asterisco, é ponto. Então, questão errada. A próxima, clicando no botão Mostrar Tudo e contando os espaços que representam, os pontos que representam os espaços entre as palavras. Essa é a resposta verdadeira. Então, resposta da questão de número 4, você vai marcar aí letra B. Letra B é a nossa resposta da questão. Questão de número 5. Vamos lá. Questão de número 5 vai falar o quê? Deixa eu encontrar ela aqui. Caio deseja colocar o logotipo da empresa em todos os slides da sua apresentação criada no Microsoft PowerPoint 2007. Como Caio já sabe, não é necessário inserir a imagem do logotipo em slide por slide. Basta utilizar o recurso de Slide Mestre, que nós aprendemos no curso de PowerPoint, e inserir a imagem que será apresentada automaticamente por todos os slides da apresentação. Caio insere a imagem no slide mestre, mas ao voltar para a apresentação, a imagem só aparece no slide de título, não aparecendo em nenhum outro slide de texto. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o que pode ter acontecido nesse caso. Caio colocou a logomarca da empresa no slide mestre, mas apareceu só no slide de título. O que é o slide de título? É o primeiro, não apareceu nos demais.
Então, o que pode ter acontecido? Letra A. Caio teria que optar entre apresentar o logotipo somente no slide de título ou somente nos outros slides da apresentação, ou seja, nos slides de texto. Letra B. Caio deve ter inserido a imagem do logotipo somente no slide mestre correspondente ao título da apresentação. O tamanho do arquivo da apresentação deve ser muito grande, não suportando colocar a imagem em todos os slides. Nada a ver, essa aí está descartada. Letra D. O tipo de imagem deve ser incompatível com o programa. Falso, porque se fosse incompatível não aparecia nem no primeiro slide. Não tem nada a ver. Então estamos entre a letra A e a letra B. Caio teria que optar entre apresentar o logotipo somente no slide de título ou somente nos outros slides. Descarta. Descarta. Caio pode colocar nos slides de títulos e pode colocar em todos os slides da apresentação. Naqueles de título e naqueles de texto. Ele opta por um ou por outro? Não. Ele pode optar pelos dois. Pode colocar nos slides de título e colocar nos slides de texto, que é o que eu faço, por exemplo, com esses slides que a gente usa. Eu coloco no slide de capa, de título, uma imagem. E nos slides de texto eu coloco uma imagem branca para aparecer melhor para vocês aí. Então a letra A está descartada. A letra B é a nossa resposta verdadeira. Caio deve ter inserido a imagem do logotipo somente no slide mestre correspondente ao título da apresentação. Essa é a verdadeira. Ou seja, Caio, quando foi colocar a logomarca, ele colocou só no slide mestre que representa o slide de título, não colocou nos demais que representam os textos. O slide mestre, gente, não é só um. Você tem slide mestre que representa os slides de título, tem slide mestre que representa os slides de texto, tem slide mestre que só mexe com a capa da apresentação, então slide mestre tem vários, não tem só uns não. Então a letra B é a nossa resposta aí. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade às questões do cetro. Até o próximo.